Vamos lá. Olá, pessoal. Hoje vamos falar de um livro. Essas palavras do livro do Sermão Profético de Jesus, onde brilhantemente seu autor, Wallace Oliveira, nos traz uma explicação perfeita, uma visão espírita do final dos tempos. Eu recomendo muito que todos leiam essa obra significativa. Então eu vou fazer uns vídeos para... Essas pesquisas são para os que estão começando agora a se inteirar dos evangelhos, ou ainda aqueles que já estão nesta árdua estrada pela busca do conhecimento espiritual. Há bastante tempo, de forma a estimulá-los a pesquisar, a estudar e a se aprofundar cada vez mais nessas importantes informações, contribuindo assim na formação e no desenvolvimento, de um senso crítico, bem como de uma consciência cristã no leitor, não somente espírita, porquanto muitos ainda se posicionam como seguidores passivos das diversas informações apresentadas a este respeito. Todos aqueles que realmente gostam de estudar as antigas escrituras bíblicas, os evangelhos e, em particular, as suas revelações proféticas, mas também os livros da codificação espírita de Allan Kardec, e que procuram progredir nos seus estudos e conhecimentos doutrinários básicos. Em particular, dentro do movimento espírita, lamentavelmente percebe-se que é muito comum o afastamento dos estudos, dos chamados livros básicos, dentre os quais o da própria Bíblia e da codificação espírita. Sendo desta maneira relegados nos grupos de estudos das casas espíritas, que costumam apresentar muitos cursos, não só de obras subsidiárias, mas também sobre diversos e não menos importantes assuntos. Contudo, o mais importante acaba ficando negligenciado ou deixado de lado, na medida de não haver incentivo por parte dos seus dirigentes, muito menos um grande interesse dos seus frequentadores. Talvez por considerá-los de difícil compreensão, bem como enfadonhos ou cansativos. Mas, acima de tudo, é de suma importância deixar registrado aqui a informação de que Jesus citava as antigas escrituras judaicas constantemente, cumprindo e explicando. E Kardec obteve muitas e importantes revelações espirituais que trouxeram
grandes luzes de esclarecimento, justamente sobre aqueles antigos ensinamentos. Logo, eles não poderão ser deixados de lado. Através da instrução do Espírito de verdade, isto é, do próprio Cristo, que explicou que no cristianismo ou nos evangelhos da Bíblia encontram-se todas as verdades. Elas são de origem humana, os erros que se enraizaram, e que o Espiritismo é a chave interpretativa, com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil, ou seja, tanto os ensinamentos contidos no judaísmo quanto no cristianismo. E em seguida esclareceu que ele nada ensina ao contrário do que ensinou o Cristo, não vindo desmentir as outras antigas e anteriores revelações, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Através das suas inúmeras parábolas repletas de metáforas, é que vem cumprir os tempos preditos pelas antigas profecias judaicas, o que o Cristo anunciou, e preparar as realizações das coisas futuras, isto é, a regeneração da humanidade. Se tudo já estava predito há muitos anos naquelas antigas escrituras, então caberá a nós pesquisarmos e verificarmos a fundo onde essas preciosas informações estão registradas e buscar as evidências que venham a demonstrar que aquele momento histórico referente à segunda metade do século XIX, quando enfim se deu a vinda do Espiritismo ao mundo, corresponde de fato ao anunciado pelo Cristo e pelos antigos profetas. É de suma importância a compreensão de que o estudo da doutrina espírita não poderá se dar de forma desassociada daquelas outras antigas revelações judaicas cristãs, pois, conforme vimos, nelas encontram-se todas as verdades que a doutrina espírita veio apenas a seu tempo desvendar aos homens. Fora todo o importantíssimo conteúdo altamente moralizador e espiritualizante daqueles ensinos de Jesus, abordando não somente a imprescindível necessidade do arrependimento das faltas cometidas, do cumprimento da lei de Deus e das mudanças de entendimento espirituais dos homens, que deveriam basear os seus pensamentos e ações
em sentimentos bem mais elevados de amor e fraternidade, mas também a preparação dos seus fiéis discípulos para o cumprimento das suas missões no mundo, quanto à divulgação e à futura formação de novos e fiéis seguidores da sua doutrina. Igualmente existem outras informações não menos importantes e que costumam passar despercebidas ou ainda deixadas de lado, até mesmo pela falta de conhecimento mais aprofundado a respeito do assunto. Talvez uma das conclusões mais importantes será a da percepção e da compreensão de que não somente há um antiquíssimo planejamento geral espiritual contendo uma cronologia que envolve longos períodos ou ciclos de duração na eternidade do tempo relativo a milhares de anos, e que se refere ao futuro do mundo e dos homens, mas também antigas profecias ou previsões sobre este assunto. Acontecimentos se cumpram no tempo segundo a vontade de Deus. Como exemplos, temos o início da missão de Jesus, o Cristo, né? Por volta do ano 27 depois de Cristo, trazendo ao mundo a segunda revelação que Deus aos homens, o cristianismo, bem como a vinda de um outro Consolador prometido por Jesus aos seus seguidores. A partir do ano de 1844, trazendo a terceira revelação divina através do Espiritismo. E o início do processo de regeneração da humanidade por volta dos anos de 2057 a 2064. Todas essas mencionadas datas determinadas de acordo com o plano geral de Deus, contido naquelas antigas profecias. Então, é isso que, nesses vídeos que eu vou falar sobre esse livro, o Sermão Profético de Jesus, nós vamos ver como se deu toda essa profecia para o futuro. Gratidão, muita paz, muita luz.